Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje, a eficiência gera bênção. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Senhor me acordou falando desse versículo, né? E aí eu falei de novo, né? Mas o Senhor, fala de várias maneiras, né? Nos detalhes, e a palavra é viva, né? Cada vez o Senhor fala de maneiras diferentes, né? E eu fico maravilhada, né? Quando o Senhor começa a trazer a revelação do que Ele quer nos falar, nos ensinar, né? E nos levar a gente a viver, né? E foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse versículo, Ele falou, a eficiência gera a bênção. Mas aí foi quando o Senhor falou, foca em José, pensa em José. Como José foi eficiente. E eu falei, né, ali o Senhor falou assim, por quê? Porque José, ele se deparava agora aqui nesse versículo, ouvindo o sonho do copeiro-chefe. E qual foi, né? O porquê que José estava aqui, né, se deparando numa prisão? Porque José contou o sonho dele para os irmãos. E foi quando, né, os irmãos tiveram inveja e foram quando venderam os irmãos, lembra? E José ali foi, né, todo empolgado, contou o sonho. Mas foi quando o Senhor falando, né? Por que a gente pensar em José? Porque José aqui, nesse momento, ele estava sendo o quê? Fazendo com eficiência. O quê? Algo que ele viveu lá atrás, mas agora ele estava em outro contexto. No entanto, que aqui ele estava fazendo o quê? Ouvindo, né? Primeiro ele já dá, ó, no entanto que antes, você ler um pouquinho ali, ele já fala, né, para eles, né, contarem ali, o sonho, né, que eles falam ali, vê que eles estão com a aparência, que eles estão tristes, e falam o que aconteceu, e eles falam ali do que tiveram sonho, e o José fala para eles contar, né, porque Deus é o que dá interpretação. E foi quando o Senhor falando aqui de José, que José, ele se deparava em algo que ele já tinha vivido e que tinha trazido dor para ele. Mas, nem um momento aqui, ó, você vê que José, por que o Senhor fala, olha para José? Porque José, ele fez com eficiência, ou seja, que ele já estava preparado, né? Assim é conosco também, foi quando o Senhor falou que algo mesmo que vai vir, que venha, Senhor, porque nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova temporada, é tudo novo, mas algo que o Senhor pode nos levar a gente viver, e agora nenhuma outra situação, mas sendo um instrumento. E por que, né, o Senhor falou com eficiência? Porque a eficiência vai fazer a gente gerar o quê? Ah, mas a bênção já está preparada. Precisa gerar? Gerar em nós, né? Gera fé, gera persistência. Ali gera o quê? Gera a gente, né, querer fazer o nosso melhor. Porque aqui José poderia ter lembrado ali de tantas coisas e poderia ali ter tido um bloqueio, né, pensando assim, né, ali falando, eu já poderia também ter contado tudo que ele viveu e falar assim, vou te dar um conselho, não conta seu sonho não, porque eu contei, não sei o que, não sei o que. E o copeiro-chefe estava contando até para José, que não era nem irmão, José contou para os irmãos e viveu tudo aquilo, mas tinha um propósito, tudo que a gente vive tem um propósito. No entanto que José teve que viver isso, para hoje ele se deparar na prisão e ali contando, né, sendo um instrumento como, né, dando a interpretação do sonho, né? Ouvindo e dando a interpretação do sonho. E aqui, né, mostra também outra coisa pra gente, né? Que foi quando o Senhor falando, lá atrás, quando José, ele recebeu o sonho de Deus e ele contou o sonho. E os irmãos ficaram com inveja. Aqui, o copeiro-chefe estava tendo um sonho de Deus. E ali José poderia também ter inveja, poderia também falar assim, eu sei da interpretação, José ali poderia contar a história dele, né? Trazer ali e o copeiro-chefe já ficar meio assim, né? Mas não, e José ali mesmo sabendo, né? Porque José ali vendo o copeiro-chefe ali contando, falando do sonho, José deu a interpretação com eficiência. No entanto que depois ele foi dar interpretação para Faraó, ou seja, depois se tornou, né, o governador lá do Egito. Nós sabemos toda a história de José, que é linda, mas assim, para José ser promovido para ir para um próximo passo, ou seja, José teve que mostrar aqui a eficiência dele. E como que foi? Até para ele chegar em Faraó, ele praticou com o copeiro-chefe. Aqui foi aonde o Senhor falando da gente, né, ser provado, porque quando fala do 40, lembra? É um processo, né? E ali é onde a gente está gerando. Aqui o 40 eu falo que é onde a gente está gerando, até porque é uma prova da gente, né, vai provar para o Senhor? Não, o Senhor já sabe tudo que a gente viveu e Ele já sabe tudo que Ele fez em nós.
nós a restauração, a cura, mas Ele vai nos mostrar visível que a gente já está preparada, porque quando o Senhor nos dá algo que a gente já viveu, mas de outra maneira, agora a gente sendo um instrumento, é onde a gente vai ver que a gente já está capacitada a servir o Senhor como um instrumento naquilo que, algo que a gente viveu lá atrás e que talvez trouxe uma dor, né, que nos levou, que trouxe decepção, que fez a gente viver um contexto ali que agora que José poderia nem ter falado nada, né? Mas não, José ali fez com eficiência, e aonde, né, gera a benção. Por quê? Porque depois dali José foi o quê? Só foi crescendo, né? Foi só vivendo um propósito cada vez mais e lindo, né? E até hoje a gente fala tanto de José, a história dele é linda, né? É um exemplo. Então foi quando o Senhor falando o quê? Para a gente focar em José, que saber que José, mesmo ele ter vivido tudo, aqui ele se deparava num contexto qual? Em servir o Senhor. Mas ali ele tinha que fazer com o quê? Com eficiência. Até porque ele não sabia, vamos dizer assim, né? Talvez o Senhor já tinha dado, porque o Senhor dá a promessa, vai falando, mas talvez não tinha mostrado tanto o que ia levar ele, até para que depois, para ele se tornar um governador, ele tinha que ser eficiente, né? Vamos imaginar, ele teve que ali viver vários processos, várias provas, né? Viver vários 40, eu falo, né? Que cada 40 é o Senhor nos forjando, né? Fazendo a gente gerar algo dentro da gente, mas também nos fortalecendo e nos preparando aí para o próximo passo, um próximo nível, né? A viver o propósito, porque tudo aqui nós estamos a caminho, né? Cumprindo um propósito, mas também para a gente ir morar na eternidade. E quem é eficiente, né? Jesus foi eficiente em tudo que fez aqui, fez o melhor. No entanto, que ele, né, fala para a gente ser semelhante a ele. Como que nós vamos ser semelhante a ele? Não podemos fazer de qualquer jeito. Não, temos que fazer o nosso melhor. Então, às vezes, nós não vamos conseguir fazer na primeira vez, mas vamos fazer na segunda, mas sempre fazendo o nosso melhor, sabendo que a gente está fazendo para Deus, né? E foi quando o Senhor me mostrou também outra parte aqui, que José, ele não estava ali fazendo algo que ia proporcionar para ele. Não, ele estava fazendo algo ali ouvindo o sonho do copeiro-chefe, ele ia dar a interpretação para o copeiro-chefe ia ser abençoado ali, vamos dizer. No entanto que depois ali, né, ele fala para lembrar dele, se continuar lendo, ele não lembrou dele na primeira vez. Então, assim, José ali fez o melhor dele. No entanto que ele deu, né, deixou Jesus usar ele com a interpretação e depois ele foi promovido, até porque para ele se tornar um governador, depois cuidar de tudo, né, ali, como que ele era? Ele era eficiente, era tudo que ele fazia, né, era com eficiência. Era bem feito, né? Era tipo, tentava fazer o melhor. E assim é nós também. Hoje o Senhor está falando o quê? A eficiência gera a benção. E aqui, né, eu pensando mais além, é o Senhor, né, nos levando a gente a praticar a eficiência. A gente não querer fazer tudo correndo, fazer tudo de qualquer jeito. A gente tem que lembrar que a gente está gerando benção e que a gente está fazendo para o Senhor. Então, que a gente pratique a eficiência. Até porque, né, qual que é a tendência hoje, né? O que o mundo tenta nos falar. Tem que fazer rápido, tem que fazer correndo, tem que fazer... Ah, faz assim, tá bom, tá ótimo, tá desse jeito, tá ótimo. Tá bom assim mesmo, né? Não, o Senhor tá falando aqui, eficiência. José, ele teve que parar, ele teve que ouvir. Pro copeiro-chefe contar o sonho, ele teve que ouvir, né? E aí foi quando o Senhor falando da eficiência de José. Porque para José, mas né, eu quero ler a história de José, eu quero ser como José, então, mas precisa viver os processos que o Senhor vai nos permitir viver, né? Que aqui é quando o Senhor fala, né, da prova, e é quando falando do 40, eu penso que nós estamos sendo provados hoje. Provado por quê? Porque o Senhor vai trazer algo que a gente aqui, José poderia ter dado em tempo falado assim, é isso de qualquer jeito. Não, José falou ali para ele, né? Que ele falou certinho, que depois de 3 dias ele ia ser promovido, ou seja, deixou Jesus usar, porque não é sobre ele, né? Quando Jesus nos usa como instrumento, é sobre o Senhor. Nós temos que só saber que não pensar só em nós, porque José poderia ter pensado na dor dele, no momento dele, mas José estava curado. Ali provou para José mesmo que ele já estava preparado para ser um instrumento do Senhor. E assim é o Senhor nos levando hoje. O que nós vamos gerar hoje, né? A eficiência que nós vamos fazer hoje, né? Praticar hoje, vai nos mostrar que nós estamos já sendo um instrumento para o Senhor, já estamos podendo ser usados como instrumento, algo que eu vivi lá atrás, mas não, hoje já é como instrumento, né? É assim que o Senhor faz. O Senhor faz, permite a gente viver experiência, né? Passar por desafio, por prova, por lutas, mas tudo tem um propósito, e o propósito é mostrar a glória do Senhor. E como que nós vamos mostrar a glória do Senhor? É praticando como?
com a eficiência, porque aí nós vamos mostrar a semelhança de Jesus. E aonde que nós vamos mostrar a semelhança? É na onde? É fazendo tudo que o Senhor nos direcionar, mas com o melhor. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, até porque como que nós vamos falar que nós servimos Jesus e fazemos de qualquer jeito? Nossa, mas fala que é de Deus e faz desse jeito? Não, e até foi quando o Senhor me falou da parte da gente, né, aqui focar em José também, que José estava ali servindo o copeiro-chefe. Não era algo para ele estava sendo um instrumento, mas não era algo para ele, mas ele fez o melhor, e assim é nós também, que é algo que o Senhor colocar hoje na nossa mão, que nós possamos lembrar que nós temos que fazer, praticar e fazer o melhor, porque isso não é só hoje, é todos os dias, o Senhor só está levando a gente a praticar de algo que nós vamos vivenciar sempre o Senhor vai nos entregar algo, e muitas das vezes vai ser algo que a gente já viveu, num contexto, que talvez a gente não coisa, lembrança, vamos ter, mas não com dor, e ali nós vamos ver que nós já fomos curados, que já passou, que é sem dor e que a gente hoje já está sendo um instrumento para Deus, amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, por o Senhor nos permitir a gente ter mais um dia para viver, ó Pai, e aqui o Senhor nos ensinando, ó Pai, a gente ser eficiente em tudo que a gente faz, que a gente está gerando bênção, Pai, tudo que nós fazemos com excelência, com eficiência, o nosso melhor, Pai, há um propósito, nós estamos gerando bênção para a gente receber, e aqui, Pai, o gerar, Senhor, é nós estarmos praticando, nós estamos sendo provado a ver que o Senhor já nos capacitou, porque quando o Senhor nos dá algo, o Senhor já nos preparou para isso, mas aqui o Senhor está falando, a eficiência gera bênção, para que nós lembramos, ó Pai, que não é de qualquer jeito, porque tudo que nós fizermos de melhor, de bom, nós vamos estar mostrando a Tua semelhança, Pai, que nós possamos não dar ouvido, Pai, às outras vozes que queiram nos levar para o outro caminho, a ouvir passado, a lembrar com dores, não, é saber que tudo que o Senhor nos traz hoje, mesmo que é algo que nós vivemos, mas um contexto diferente, é sendo um instrumento, é que nós vamos te servir, Pai, fazendo, ó Pai, com que nós vamos ver, ó Pai, que nós já estamos, ó Pai, capacitados, e assim quem nos capacita é o Senhor, mas sabemos que o Espírito Santo está todo o tempo aqui, nos levando a gente a cumprir o propósito, que é o quê? Gerar as bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós, mas o gerar, Senhor, é em nós, através de nós, que nós possamos, Pai, mesmo sabendo, ó Pai, que muitas das coisas que chegaram para nós servir ao próximo, Pai, que nós fazemos o nosso melhor. Para o Senhor estar te dando, ó Pai, glória ao Teu nome. Sabendo, ó Pai, que nós temos, ó Pai, um nome a zelar, porque temos um Pai que cuida de nós. E aqui nós podemos dizer, Pai, que é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos traz, é o Senhor que nos leva a viver. Ah, Jesus, muito obrigada por todos os dias nos ensinar, falar, mostrar e fazer a gente também a viver algo que nós vamos ver que nós já estamos preparados para viver, que sabemos que a capacitação vem de Ti. Muito obrigada. Eu quero Te louvar e já te pedir, Espírito Santo, nos guie, nos ajude, que a nossa dependência seja totalmente a Ti, que não fazemos nada com o nosso entendimento, mas sim com o Teu, porque tudo vem de Ti e para Ti. Sabemos que o Senhor é que faz todas as coisas, já está tudo preparado, mas o Senhor é tão maravilhoso que nos permite a gente a caminhar, fazendo, participando, gerando, vivenciando e vendo aqui que estamos gerando frutos, e fruto vai mostrar a Tua glória, e o Seu nome será engrandecido mais e mais. Eu já Te louvo e Te agradeço nesse dia, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau!